Ele continua no texto aqui, como tanto a guerra permanente quanto o heroísmo são jogos difíceis de jogar. Aqui ele faz uma confusão danada, ele cita machismo, então já vai para o sexismo. É um discurso totalmente de esquerda, que se você já não chegou a essa conclusão. Ele diz que implica desdém pelas mulheres, condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas, textos genéricos já para te confundir mesmo. Quem está despreparado ali fica ali, não consegue confrontar, não consegue questionar. Castidade e a homossexualidade, cara, que salada de fruta do caramba. E aí ele se contradiz, né? Porque ele tem um momento aqui que ele diz que é um jogo difícil de jogar, o jogo da guerra e do heroísmo, por isso ele vai para questões sexuais. Depois ele cita questões sexuais e aí ele diz assim, como esse jogo também da questão sexual é difícil de jogar, o herói urfascista joga com as armas. Então ele se contradiz aqui, ele diz que como se o cara deixasse de jogar a guerra e o heroísmo e preferisse ir para as questões sexuais, mas quando chega nas questões sexuais também, como é difícil, ele joga com as armas, então ele não joga nem com um com o outro, mas joga com um e com o outro. Que porcaria de texto é esse? Bem, ó, o Humberto Eco, eu já li 2 livros dele, de conteúdo, assim, é bem ruim, a maioria. O Nome da Rosa é o que salva. Em termos de escrita perfeita, é um cara que escreve bem pra caramba, mas em termos de conteúdo é cansativo, chato pra dedéu. E aí eu vejo essa frase aqui, eu lembro um pouco do livro dele, né? É coisa do relativismo, né? Vai e volta e não diz nada, meio Paulo Freire. E aí ele finaliza aqui com uma frase bastante esquisita, né? O ersatz fálico, quer dizer, ou seja, uma imitação fálica, se os jogos de guerra se devem a uma uma inveja peniana permanente. Puta, olha, eu tenho que só falando um palavrão aqui para... sinceramente... Quando você descobrir quem escreveu esse texto aqui, você vai chorar. Humberto Eco ainda enfatiza que o urfascismo não seria uma ideologia, mas uma simples metodologia de tomada e manutenção de poder. Aí eu vou falar novamente, gênio Humberto Eco ou a autora do livro, do texto aqui, né, do artigo. Me diz aí quem é que não está ligado a qualquer processo político, mesmo na vida cotidiana, que não seja uma tomada e manutenção de poder. Mesmo um casal simples tem as suas relações em que um determina tal coisa e o outro determina outra. E que é por isso que funciona, eles somam, e um cuida disso, o outro cuida daquilo. Sempre é uma relação meio de tomada e manutenção de poder em determinadas áreas. Então, assim, fala o óbvio como se fosse uma característica específica de um determinado grupo e você fica ali meio, né, sendo jogado para um lado para o outro. Tem um ponto aqui ridículo, mais um ponto bastante ridículo desse texto, e que ela fala que só existe 4, aí agora é a autora do texto que fala, 4 países governados por políticos de índoles e práticas autoritárias. Então ela leva tudo isso aqui, ela acredita tudo ao fascismo, um absurdo total, e depois ela diz que tudo isso é totalitarismo, e ela resume que totalitarismo, na cabeça dela, é de direita. Ela não fala isso com as palavras claras, como a maioria desses textos nunca falam, né? Nunca é direto. Aí ela cita que Rússia, sob Vladimir Putin, há 23 anos no poder, sim, é uma ditadura, não é conservador, certo? Quem achar que Putin é conservador está enganado, ele está mais ligado àquela tradição da União Soviética, então é um comunismo com certas tradições. Aí cita aqui o presidente da Hungria, o primeiro-ministro, na verdade, Viktor Orbán, que está há 12 anos no poder, é um primeiro-ministro e acontece às vezes dos primeiros ministros, teria que conhecer a lei do país para saber quantos anos ele pode ficar no poder. Polônia, que já está reconhecidamente o país mais conservador na Europa e vai salvar, hein? Escreve o que eu estou te falando, a Polônia vai salvar a Europa, vai salvar o Ocidente. Tanto é que já tem gente querendo atrapalhar a vida dos poloneses lá. São países que Hungria e Polônia têm aversão ao comunismo, principalmente a Polônia, pelo menos é o que eu tenho notícia. E aí vem poderia não ser, mas talvez seja a cereja do bolo aqui. Ela cita o Bolsonaro, ela faz comparações com esses caras, coloca os caras como ditadores e coloca o Bolsonaro. E eu vou ter que lembrar esses gênios que ficam repetindo essas besteiras. E ela cita aqui, ó, foi reeleito, fazer campanha pela reeleição desde sua posse. Primeiro que não existe um político que do dia que é eleito até o dia da próxima eleição não pense em reeleição. O cara que falar que não pensa é uma mentira. O cara tem que governar, tem que fazer o seu papel e se ele quer se reeleger, ele tem que repensar em reeleição.
todo ato de qualquer político, seja um deputado estadual, federal, vereador, ele está sempre pensando, isso aqui vai pegar bem, isso aqui não vai pegar bem, melhor eu tomar cuidado com isso aqui vai dar mais crédito, esse assunto é um assunto delicado. Se o cara não pensar nisso, baboseira, tá mentindo para a população. Isso não pode ser o tema principal da existência do cara ali no governo, no comando, é óbvio, ele tem que governar, tem que fazer coisas. Mas se ele não pensar nisso, ele morre já na primeira semana. E aí diz aqui assim, fazer campanha e reeleição desde sua posse. Não dá, né? Todos esses regimes é fácil. Aí a frase aqui está bem ruinzinha, tem uns 2 ou 3 trechos da frase que ela devia reescrever a frase. É fácil identificar a tentativa de calar as críticas. Quando o presidente tentou calar as críticas? Quando ele tentou impedir alguém de jogar futebol com a cabeça dele? Passou em todas as mídias, ele não deu nem bola, ele ignorou completamente. É isso que ela chama de calar as críticas? Nacionalismo retórico, então ser patriota agora está proibido. Repressão sexual do Bolsonaro. Nossa, aqui ferrou, hein? O que será que ela quis dizer com isso? Ela não cita o nome do Bolsonaro, mas ela citou o Bolsonaro no último texto e já vai dando sequência, então me faz entender que é dele, principalmente, que ela está falando. Misoginia. Aí, genialidade, vou falar para você. Misoginia, pessoa, o homem, que tem uma certa aversão à mulher, mas que não é necessariamente, ou não necessariamente homossexual. Deve ter os 2 casos. É um caso de homem que vê a mulher como objeto. Me diz aí, gênio, e as mulheres que são misândrias, que têm aversão aos homens e tratam o feminismo como a sua última razão de viver, porque tem aversão a homem? Trata o homem sempre como uma questão abjeta, da qual ela tem até um certo nojo, o que é totalmente desnecessário, tanto o homem quanto a mulher, de um caso para o outro. Existem textos aí já tentando tirar a responsabilidade da mulher com relação a isso, acredite ou não. Então a responsabilidade do que você sente, do que você pensa é sua. Eu não concordo com misoginia, não concordo com misandria, não concordo com machismo e não concordo com esse feminismo que virou uma bandeira da esquerda, não o feminismo da primeira onda, né? Então eu sou a favor que a mulher vote, que a mulher participe. Então quem se coloca como diferente muitas vezes é a própria mulher. A violência e as armas, novamente, violência e arma junto. Então a pessoa está dizendo que as armas causam violência, olha só que absurdo. Não, gênio, as armas ajudam a combater a violência. É fato que existem atos de violência com arma ou sem arma. Então uma pessoa pode socar a cara da outra sem uma arma e é um ato de violência. Ela está fazendo uma relação aqui como se as armas fossem a razão, o motivo disso. Sendo que muitas vezes o que vai salvar a tua vida é você estar armado, vai inibir, vai desestimular alguém de te assaltar, de te matar ou fazer alguma coisa contigo. Hostilidade à cultura e à ciência, ela começa a repetir o que já foi citado lá em cima: intolerância, necessidade de um inimigo, a necessidade de um herói salvador. Não foi muito criativo o texto dela aqui, foi bastante repetitivo. A exposição acima, relevante o fato de o ano eleitoral no Brasil, aí fala mais algumas baboseiras aqui, cita o texto, ela está desatualizado, porque ela cita como se o Bolsonaro fosse a Rússia e como se a Rússia fosse invadir a Ucrânia. Então ela deve ter mandado esse texto para outro lugar, guardou e o dia 23 agora resolveu publicar de novo em outro lugar, porque está desatualizado já. Bolsonaro chegou a bradar o lema dos integralistas. Integralistas no Brasil foi um movimento que tem um certo pezinho lá com alguns aspectos do fascismo. Graças a Deus não existe mais. É possível você pegar alguns aspectos que culminam em pontos que você concorda. Então, qual o problema? Então, assim, agora ser nacionalista ou ser patriota, então, assim, a distorção dos sentidos das palavras te induzem ao erro, né? Então, uma laranja pode ser parecida com uma mexerica, mas laranja é laranja, mexerica é mexerica. Então não é porque o cara é nacionalista que todo nacionalista agora vai ser fascista, que todo patriótico vai ser baboseira, tá? E usar o termo meu irmão, como foi utilizado como tirano moderno lá da Hungria. Da Hungria, deixa eu ver aqui. Isso, da Hungria. Então agora se você falar meu irmão para alguém, vão te chamar de fascista, acredite ou não. É uma lamentação esse texto aqui, uma tristeza total. Aí volta com uma frase aqui do Humberto Eco: o urfascismo pode voltar sob as roupas mais inocentes, assim como o comunismo e o socialismo insistindo o tempo inteiro em agir da forma mais inocente como tem, mas ela não fala isso no texto e você vai entender por quê.
diz que é um dever desmascará-lo, cada dia em cada lugar, aí baboseira. Então, toda a relação humana, né, é uma relação de jogo, de poder, manipulação de dar forma às coisas com a mão, então é da humanidade isso, é o que precisa de respeito, carinho, educação, entendimento, e as pessoas aceitam até certo ponto o que vai fazer um com o outro, como vai fazer e como vai ser essa relação, enfim, cada um deve ser maduro o suficiente para determinar esses parâmetros. O texto foi escrito pelo Humberto Eco, boa parte dele, a Mônica Rosenberg do Novo, da qual eu conheço, tenho respeito pela pessoa da Mônica, mas esse texto, infelizmente, não tenho como dar um de acordo aqui, não tem como, é muito, muito, muito ruim. E ela revela que ela é uma pessoa totalmente de esquerda, então ela está no Novo. Se você eleger uma pessoa como essa, ela foi a segunda ou terceira suplente para deputada federal em 2018. Se você eleger uma pessoa como essa, você está elegendo uma pessoa socialista com um viés de comunista. Eu costumo chamar de comunista inconsciente. Tem gente que chama de transliberal nos grupos que eu faço parte, às vezes eu chamo de transcomunista, ou seja, a pessoa ela nega a si mesma, ela não percebe que ela é socialista, já deveria assumir logo isso. Eu já vi ela assumindo que é progressista, e eu venho dizendo que o progressismo é uma porta aberta para o socialismo e o comunismo. Então sim, infelizmente essa pessoa acredita nesse liberalismo econômico, talvez, só. O resto ela é 100% esquerdista. E que dizem aí por aí que realmente o liberal, se não tomar cuidado, ele tem um viés de esquerda. Sendo que nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Inglaterra, o liberal ele é um termo usado para a esquerda. Aqui no Brasil, distorcer o termo, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo muito em liberalismo econômico e eu tenho um viés conservador, ou sou um conservador com viés liberal, do liberalismo econômico. Enfim, dizem que é uma contradição em termos, mas eu defendo que não. Eu respeito o direito natural, né, a lei natural, coisa que eu acho que essas pessoas aqui não respeitam, porque a tradição ela vem um pouco baseada na lei natural, que é a renovação por meio de uma linha do tempo, usando aquilo que você aprendeu, que você já sabe, não sair abraçando qualquer coisa como se só porque é novidade, entre aspas, é bom. E muitas vezes, na maioria das vezes, é uma grande porcaria. Gosto da novidade em cima da tradição, ou seja, você usa aquilo que você já sabe, que você já conhece para inovar e não o contrário. Eu tenho muito a lamentar esse texto. Está no site Boletim da Liberdade, que sinceramente há alguma coisa muito errada. Eles deveriam rever e não aceitar qualquer texto, a não ser que eles estejam de acordo e aí seja só mais uma transfiguração, né? Mais um site transcomunista, transliberal, um site comunista inconsciente. São todos termos que eu uso para essas pessoas que falam ou agem o contrário daquilo que elas são, né? Que de fato são pessoas com bandeiras de esquerda, com vocabulário de esquerda e dizendo que são de direita. Consciente ou não, não faz muita diferença, porque o resultado é o mesmo. Quando você quiser votar em alguém do Novo, pense com muito cuidado. Se você votar e quem você votar não for eleito, mas os votos forem eleitos, e essa Mônica Rosenberg foi eleita, você estará elegendo alguém socialista, alguém comunista que nem sabe. É capaz de ver esse vídeo aqui e ficar espantada. Mas fazer o quê? Faz parte da nossa composição psicológica. Quando a gente não sabe uma coisa, tem dificuldade às vezes de assumir, de reconhecer. Digo sempre que o bobão não sabe que é bobão, né? O idiota útil não sabe que é idiota útil, o retardado mental não sabe que é retardado mental, aquele que sofreu lavagem cerebral não sabe que sofreu lavagem cerebral. Eu não sei qual que é o caso da Mônica Rosenberg, não vou entrar nessa seara, não é um vídeo, volto a dizer, respeito à pessoa da Mônica Rosenberg, mas o texto muito, muito ruim. Obrigado pela sua presença aqui no vídeo, até a próxima, não deixe de se inscrever, clique no sininho para receber todas as notificações e divulgue aí para sua base de contatos. Até o próximo.